Engordar vem não só de ingerir alimentos, vem de prazer, vem de compensação, vem de depressão, vem de alegria. Caiu a ficha? Tá, entendi. Tem um risco, a doença existe, o que eu posso fazer e quais atitudes e escolhas diárias, que é uma escolha diária, que você acha que tem que ser importantes para ir para um caminho mais, vamos dizer, preventivo ou com mais segurança. A gente ali no consultório, a gente está olhando um aspecto, dois aspectos, o diabetes, a obesidade, o peso, mas e o dia a dia do paciente? Como é que a gente vai implementar as mudanças que a gente vai sugerir, fazer com que ele leve aquilo para a vida dele? Você já se perguntou como obesidade e diabetes podem estar interligados? Nesse episódio de hoje do Glicast, você vai conhecer sobre diabesidade. Vai descobrir como o tratamento integrado pode fazer a diferença na vida. E ouça uma história real de quem vive com esse diagnóstico. Essa conversa vai abrir novos horizontes, vai abrir insights sobre saúde, sobre bem-estar. Vamos começar juntos a ouvir essa história? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Glicast. Meu nome é Ricardo Moraes, eu sou médico, cardiologista, diretor médico aqui da AFA. E hoje nós vamos discutir nesse episódio um tema super interessante, que pode ser novo para você, um termo novo, a diabesidade. Supostamente a diabesidade une o diabetes com a obesidade. Para isso eu tenho a honra de ter dois convidados que a gente vai discutir sobre esse tema e aprofundar e tirar insights e informações importantes para você que está vendo e ouvindo a gente. Queria agradecer primeiramente a doutora Lorena Amato, ela é médica e endocrinologista e foi convidada para participar com a gente hoje. Tenho a honra também de ter com a gente um jornalista que vai contar para a gente uma história pessoal, umas perspectivas, o Luiz Henrique Romagnoli, sobre esse tema chamado diabesidade. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu que agradeço. Vamos começar então com a Lorena, já que a gente está falando de um termo novo, já que a gente está falando de um diagnóstico supostamente novo, né? Lorena, então para começar, você pode explicar para a gente o que é essa história de obesidade, que condição que afeta, que história é essa de diabetes com obesidade? Então, esse termo é para explicar justamente a união dessas duas doenças tão comuns, que é o diabetes com a obesidade. Essas duas doenças, elas caminham juntas, né? Você não consegue falar aí de um diabetes tipo 2 sem estar pensando em excesso de peso. A gente sempre está avaliando isso, inclusive no paciente que acaba de ser diagnosticado com diabetes tipo 2, a gente sempre vai olhar o peso para saber se não tem obesidade associada, que aí vai ter esses dois diagnósticos juntos, formando a diabesidade. Então, são situações que caminham juntas, não tem como falar de uma sem falar da outra. Excelente. Luiz, então, alguém já chegou para você, algum médico, né? Falou, então você tem esse diagnóstico. Como é que foi sua reação, se você teve esse diagnóstico? E o que você conseguiu entender no primeiro momento, já que é um termo novo? Quem é gordo há tanto tempo quanto eu, e diabético junto, né, está acostumado a receber diagnósticos e os termos vão variando de acordo com o tempo, porque é o tempo que a medicina está levando para entender o gordo. Porque entender o gordo, agora, só há pouco tempo, doutor, é que está um pouco descolado da aritmética simples, né? Ingerir versus gastar. Com o tempo foram descobrindo que gordo é uma coisa muito complexa, né? Engordar vem não só de ingerir alimentos, vem de prazer, vem de compensação, vem de depressão, vem de alegria, né? Quando você está alegre, o que você faz? Você escreve uma coisa na parede? Não, você faz uma festa, você come, você bebe. Então, esses componentes que aos poucos a medicina está entendendo e entendendo que a gente pega as coisas todas juntas. Então, eu tive, voltando, diagnósticos de vários tipos. Eu sou o mais famoso, assim, o síndrome metabólica, né, que é uma coisa de uns 15, 20 anos, mais ou menos. Antes, o médico só falava, você está gordo, tem que emagrecer. Come menos e faz exercício. Você sai de um diagnóstico desse, que era o mais simples de tempos atrás, e de colegas não especificamente da área, e não enfronhados nessa questão, você saía de lá assustado, né? E aí você faz um mês, dois de dieta, e aí qualquer dieta funciona por 2 meses, né? Dieta até de comer parafuso dá certo, serragem com água de chuva, porque você sai assustado
e durante um tempo você faz uma dieta, você perde peso, mas aí o tempo vai fazendo com que todos os motivos que fizeram você engordar a vida inteira continuem presentes lá. Então é o senso de compensação. A gente tem aquele gordo tem o problema do hoje. Eu estou com fome hoje, eu estou com vontade de comer hoje. Daqui a 20 anos, o meu joelho vai doer, eu vou ter problemas ligados ao diabetes, eu vou começar a ter outros tipos de doença, mas assim, dali a 20 anos é muito tempo para quem está na frente de um prato. Sensacional. Bom, acho que a Lorena já trouxe vários aspectos aí de desafios, né? Primeiro, dar uma abordagem, né, terapêutica aqui. Não sei se você concorda comigo, cresceu muito, evoluiu muito o nosso conhecimento nos últimos anos, né? Toda a terminologia, todo o preconceito, como o Luiz, né, demonstrou aqui, preconceito que existia em relação a isso, por falta de conhecimento científico, por falta de arsenal terapêutico também, obviamente, né? Quais são, você acha que, assim, na sua prática, os principais desafios a partir do momento que eu classifico esse paciente nessa associação de doenças, vamos dizer assim? Principalmente, exatamente o que o Luiz falou, ser muito multidisciplinar, muito abrangente em relação aos aspectos, diversos aspectos da vida do paciente com diagnóstico de diabesidade. A gente ali no consultório, a gente está olhando um aspecto, 2 aspectos, a diabetes, a obesidade, o peso, mas e o dia a dia do paciente? Como é que a gente vai implementar as mudanças que a gente vai sugerir, fazer com que ele leve aquilo para a vida dele, para o dia a dia, e de fato mude um estilo de vida para chegar aos benefícios do tratamento do emagrecimento e melhorar o diabetes também, a obesidade e o diabetes. Então, esse é o principal desafio. Você não está lá dentro da casa do paciente, você não está do lado. Como é que você vai fazer essa mudança de estilo de vida que é tão difícil, é um processo. Então, esse é o maior desafio da gente que está lá no consultório, encontrando uma vez por mês, talvez, o paciente, e conseguir com que ele, de fato, mude esses hábitos. Pouco a pouco, claro, né? Mas realmente eu acho que é o maior desafio. Vou devolver para você, Luiz, Até então. porque, assim, ser gordo e ter esse diagnóstico, e ter a noção de que você é gordo, é diabético, eventualmente pressão alta, eventualmente colesterol, por acaso, não sei por que não é o meu caso, a única coisa que eu tenho boa é colesterol, eu assusto médicos. Os cardiologistas falam, ainda bem que você não tem colesterol, porque o resto está lascado. Mas nesse tempo, doutor, é exatamente isso. A gente passa a vida inteira batendo pênalti. A vida inteira olhando vou ou não. Então, depois que você está devidamente informado pela medicina do que você tem, quais são os seus riscos, o que pode acontecer, todo o excesso é pecado. É uma nova religião que você embute e que você acaba tirando o prazer e comendo e bebendo, e quando você faz isso, vai juntando prazer e culpa. Então, é um processo que você precisa o tempo todo. Esse eu não vou comer. Ok, pronto. Não, hoje eu vou. Esse prato eu vou. Porque o que eu aprendi, por exemplo, sobre GLP-1, né, que é as mensagens que manda para o cérebro, é a primeira vez que eu fiz cirurgia bariátrica. Não parece, porque eu era muito maior. A prefeitura queria tirar o meu RG e me dar um CEP. Né? E foi feita para exatamente não ser completamente magro cinza. Né? Então, quando você descobre o tanto que os mensageiros precisam chegar até seu cérebro, a cabeça do gordo é mais rápida quando você não tem isso funcionando bem no corpo. A mensagem de que, ok, você já está cheio, ela vai a cavalo e a fome e a vontade de comer vão de avião. Acho que você trouxe alguns aspectos importantes. Primeiro, sim, de consciência, né? Plenamente você é uma dos pacientes que tem consciência do diagnóstico, das escolhas. E aí o nosso desafio do outro lado, como médico, é a orientação dessa mudança do estilo de vida. Que eu brinco com os meus pacientes, não é só dar remédio, né? Então, assim, é todo um engajamento, um relacionamento, uma proposta de trabalho, vamos dizer, juntos, para a gente ter um objetivo final. Perda ponderal, ajuste, controle glicêmico, atingir uma meta terapêutica de colesterol, de hemoglobina glicada. E aí que é o desafio. Como é que eu consigo? E aí essa pergunta é para você dizer para a gente como é que você acha que tem que ser uma abordagem. E aí eu vou perguntar para a Lorena a mesma pergunta. Uma abordagem para esses aspectos, né, da mudança de estilo de vida. Que momento que você entende que caiu a ficha? Tá, entendi. Tem um risco, a doença existe, o que eu posso fazer?
E quais atitudes e escolhas diárias, que é uma escolha diária, que você acha que tem que ser importantes para ir para um caminho mais, vamos dizer, preventivo ou com mais segurança, do que um caminho mais bulêmico ou com outros aspectos? Uhum. Eu acho que, do ponto de vista da relação com o médico, a proximidade, a empatia é fundamental. Porque eu passei anos da minha vida indo a médico que eu olhava como se estivesse numa cadeira 5 metros acima. Você fez isso com a sua saúde, você está fazendo isso, você aquilo. E você ficava, ok, eu fiz, tá? E aí vinha uma instrução. Eu sou antigo do tempo que tinha o que era para dieta era tão ruim, assim, bolachas de metrecal, pão de glúten, era tudo muito ruim. Você não comer. O queijo branco era tão sem gosto que você duvidava que tinha a presença de uma vaca naquele lugar. Então, essa coisa de você culpabilizar, de você criar essa distância, dificilmente você vai obter um bom resultado, um resultado com o tempo do gordo. Acho que a ideia de acompanhar, a ideia de saber, entender que você está diante de um cara que tem uma doença com a qual ele não pratica por vontade. Muitas das vezes ele pratica com culpa, mas pratica porque está acima do esforço natural dele. Então, realmente é um acompanhamento, é realmente jogar do mesmo lado. Excelente. Eu acho que ele trouxe até vamos dizer, uma tendência moderna que a gente vê hoje, né? Exatamente, eu acho fantástico ouvir, porque isso realmente mudou muito e mudou com o aumento do nosso conhecimento. Nós como médicos, a gente estava devendo muito para essa doença e para esses doentes obesos. A gente colocava neles como se fosse única responsabilidade deles. E o que a gente foi aprendendo na medicina, isso inclusive nos anos que eu estou em endocrinologia, a gente viu essa mudança, é que nós somos responsáveis também. Inclusive, muito responsáveis, somos um time. Se não está funcionando, não é porque você não fez, é porque nós não estamos orientando da maneira como deveria ser feito. Então, a endocrinologia, a cardiologia, as áreas médicas, né, que trabalham com estilo de vida, trouxeram isso mais como responsabilidade do médico. Afinal, quem está estudando a doença somos nós, então nós devemos saber como orientar o paciente para que isso não seja sofrido, para que isso não seja algo jogado como única responsabilidade do paciente e que nós só ficamos falando ali, ó, faz isso, faz aquilo. Não, vamos lá, como que a gente vai fazer isso mais fácil? Como isso vai ser prazeroso e esse time vai dar certo? Né? Isso mudou muito, né? Uma abordagem muito recente, que tem ajudado muito os pacientes e eu vejo assim uma luz no fim do túnel no tratamento da obesidade, não só com as novas medicações, mas com a nova abordagem dos médicos. Os médicos estão diferentes nessa abordagem, pelo menos os que eu vejo, o treinamento de quem faz um treinamento real para tratar a obesidade, sabe que a responsabilidade não é só do paciente, é um time, do médico também. Um exemplo recente, né, saiu uma publicação que ficou, né, acho que faz agora um mês, né, da mudança do conceito de obesidade, né? Então, essa mudança, a gente estava num paradigma de um cálculo de MC há muitos anos, e que na prática a gente sabe que não era só isso. Então, o feeling clínico sabia que aquele paciente que tinha um MC de 35, ele era musculoso, né? E aquilo não refletia a realidade, e vice-versa. E também tenta não banalizar o paciente, tem esse nível, tem risco, não tem esse nível, não tem risco. É uma série agora de componentes que elaborados, né, numa publicação super importante que saiu agora. Convido a todos a até procurarem, conversarem com o seu médico sobre isso, porque mudou o paradigma e essa é a história. Quem está ensinando os médicos a mudar são os pacientes. Quem está ensinando essa empatia mesmo, né, que você falou e que a Lorena reiterou, que é o que a gente está, né, mudança dessa relação em relação ao tratamento dessa doença. Eu tenho 2 exemplos extremos. Assim, durante um tempo, eu me tratei com um médico amigo de boteco. Primeiro, poupou muito tempo da anamnese. Ele sabia da minha vida porque ele conhecia da minha vida. E segundo, a hora que chegou, ok, você tem assim, está aqui seu exame. Vamos lá. O que você está bebendo? Você está bebendo destilados ou está bebendo fermentados? Então, vamos negociar. Ou seja, não é aquela coisa, você vai parar de beber imediatamente. Isso funciona aquela coisa. Funciona enquanto está assustado. Funciona um mês, sim, funciona no segundo, no terceiro você já pulou. E quando você volta de um lugar de proibição, você volta mais intenso. Eu acompanho, quanto possível, literatura médica,
Eu lembro como eu mostrei, não falei, uma pesquisa há uns 20 anos de uns ingleses que diziam que 10%, 90% das pessoas que tinham perdido até 10% do peso durante um ano em dieta voltavam e recuperavam. Então, assim, essa história de que dieta engorda, no fim das contas, é um conceito. Na outra ponta, eu passei com uma nutricionista muito magra. Magra, né? E aí ela tinha, não sei se é comum, umas imitaçõezinhas de plástico da comida. Tem. Tinha bifinho de plástico, arrozinho de plástico, feijãozinho de plástico. Aí ela falou, o que você come no almoço? Aí, um bifinho, 2 bifinhos. Então a gente ficou fazendo esse lego durante a consulta. E ao final, eu tive a nítida sensação de que ela comia diariamente aquelas coisinhas de plástico, não comida. Porque você não pode enfrentar alguém que adora comida se você tem raiva de comida. Então, eu descobri que nutricionista funciona, depende do peso. Né? Eu olho, vejo o shape e falo, esse nutricionista vai dar certo. É um bom aspecto, porque isso é empatia, é match, tem, né, essa relação profissional de saúde e paciente que é importante para a confiança, né? A gente sabe que existem evidências na literatura de prevenção. Prevenção desde uma complicação, mas até prevenção da evolução da doença, né? De prevenção até do diagnóstico, muitas vezes. A gente não fala de cura para o diabetes, né? Nem tipo 1, nem tipo 2, mas a gente fala de uma remissão que pode acontecer no diabetes tipo 2 com a perda de peso, né? Quais, Lourenço, você acha que são as medidas preventivas que a gente pode orientar para quem está vendo e ouvindo a gente aqui, para não evoluir para o quadro, ou se evoluir, poder tratar para não evitar uma complicação? Perfeito. Primeiro que tem que lembrar que tem uma predisposição genética, né? Tem pessoas que ficam com obesidade toda a vida e não tem alteração da glicemia, não tem. Então, tem uma predisposição genética, não é uma consequência que todos os pacientes vão ter, mas tem uma relação muito íntima, tanto é que tem o nome, né, de obesidade. Quanto mais peso se tem, maior a chance de você se tornar diabético. Para prevenir, o ideal seria medidas preventivas para o ganho de peso. Sedentarismo, né? O Brasil está aí batendo recorde de país sedentário, né? Nós somos muito sedentários, né? Os brasileiros geralmente. A questão da alimentação, cuidar dos pilares do estilo de vida, né? Alimentação de qualidade, sono, as pessoas se esquecem que um sono de qualidade ruim altera a glicose, altera apetite e faz com que a pessoa acabe ganhando peso e se tornando obesas, diabéticas. Então, prevenção é cuidar de hábitos. Imagino que a atividade física aí entraria para prevenir o ganho de peso como o principal foco aí para a gente ter em estímulo para que se prevenisse. Né? Informação, trazer informação para as pessoas que falta, né? Com certeza. E você, Luiz? Se pudesse voltar no tempo, talvez eu comeria e beberia mais ou menos a mesma coisa, mas eu dormiria mais. O período que eu mais engordei foi um tempo que eu estava trabalhando em televisão. Eu passava 3 dias em São Paulo, 3 dias no Rio de Janeiro e eu perdia em algum lugar. E aí, edição à noite, trabalho, minha quantidade de sono foi diminuindo. E aí, além dos problemas que eu fui aprendendo com o tempo, que hora de sono é quando o organismo fecha o caixa, faz o balanço, né? Atribui, você vai para cá, você vai para lá, caloria para cá, gastou muito, gastou pouco. Você acaba aumentando mais uma refeição no dia. Porque ao sair de um estúdio de gravação como esse, às 3 da manhã, depois de ter passado 6 horas editando, você não está com fome, mas você não consegue resistir a uma lanchonete de plantão. Né? E a essa hora, todas as rúculas já foram dormir, todas as ricotas já estão recolhidas, ou seja, só tem bandido na rua, né? Só tem cheeseburger, pizza, sorvete e tal. Então, realmente, o sono é uma questão muito importante. A minha obesidade, de vários motivos, ela foi detectada, o gatilho é estranho, mas está numa publicação do Dr. Halpern, talvez, de muitos anos atrás, Fredo Halpern, que tinha 2% de obesos a partir de cirurgia da amígdala, que era uma moda nos anos 60. Isso aconteceu comigo. Até os 5 anos, eu era uma criança grande, eu nasci com 5,200, vamos lá. Eu era uma criança alta até os 5 anos.
Aí passei por essa cirurgia, porque eu estava com problema, e era muito comum na época. A Sim. criançada vão lá e cortava e tal. A partir daí eu comecei a engordar. E a partir daí começou todo o caminho de vários tipos de cirurgia. Então, portanto, eu tenho, sei lá, 60 anos de, cirurgia, de dieta. Eu falei cirurgia porque cirurgia foi um grande passo. A partir do momento que a cirurgia ficou mais humana, né, ela deixava de abrir a gente feito um bicho para abate e passou a fazer laparoscopia. Aí eu falei, agora já está chegando no ponto. Então, eu vou te perguntar sobre isso, né? A decisão de intervenção terapêutica cirúrgica, que no caso a cirurgia bariátrica, que você mesmo disse que fez, o que te levou, que o médico, né? Essa parceria entre você e o médico, qual foi o objetivo dela? Foi uma perda de peso, obviamente, mas quando que você chegaram e falou, não, vale a pena, vou ter benefício de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo? A cirurgia, na prática, ela veio primeiro. Eu passei algum tempo afastando completamente a ideia da cirurgia bariátrica. Uma das soluções que, para mim, funcionou, que eu não recomendo se não for feita com muita cabeça, foi spa. Porque eu sei que o spa ele tira mais água, mais massa magra do que outra coisa. Mas eu fiz um projeto junto a um spa, eu criei uma rádio, era uma permuta, que eu ia a cada trimestre, eu ia lá, passava 10, 15 dias. Aí eu perdia 10, 15 quilos, né? Boa época aquela, e aí eu fui fazendo uma escadinha para baixo. Né? Eu ia mantendo durante um tempo, tentava não chutar o pau da barraca, foi o melhor emagrecimento que eu tive. E com isso eu fiquei algum tempo conhecendo o pessoal do spa. Nessa época, o pessoal da cirurgia era aquele pessoal cinza, aquele gordo murcho, né? Acinzentado, cor de cortina velha. Né? Então eu falava, isso não é para mim. Da mesma maneira que a cinta, A banda. a banda, também não, eu vou comer para passar mal. Não, é o meu prazer, o meu prazer não pode estar associado a passar mal. Né? Foi avançando conforme a própria medicina foi avançando e foi descobrindo que a cirurgia era bariátrica e também metabólica. Quando eu vi isso, eu ouvi de uma amiga que fez, e aí ela fez e ficou linda, maravilhosa. Ela falou, você não vai sofrer, você não vai passar mal, você vai comer de tudo, só que menos. Você vai ter diminuição, vai ter... mas o raciocínio é outro. Eu falei, acho que eu quero conhecer esse médico. Então, essa decisão veio a partir do momento que, como você disse, doutor, conforme a medicina vai se aproximando da gente, o gordo está no mesmo lugar há muito tempo. Aí, conforme a medicina vai se aproximando, fala, ok, agora com isso eu te pego. Da mesma maneira que com injeção. Semaglutida, talvez. Uma opção terapêutica. Então, assim, não vou, não, enjoa, não, isso. Chega no momento e fala, não, pode dar certo. Então, você vai abraçando e os gatilhos podem ser variados. O gatilho pode ser alguém que fez e te dá a dica, fala, é bom, né? Então, assim, nesse caso, o boca a boca, da mesma maneira que serve para indicar bons restaurantes, serve para indicar bons tratamentos. Excelente. O Luiz trouxe alguns aspectos aqui, né, que a gente vê mesmo no dia a dia, né? Muitas vezes, para chegar nesse nível de pedir, né, orientar a intervenção e a cirurgia bariátrica é uma ótima opção, né, terapêutica ainda hoje, né? A gente sabe que tem os agonistas de GLP-1 que estão, entre aspas, na moda, mas que tem benefício, evidência científica comprovada, que reduzem a perda ponderal, controle do diabetes, né? Mas, assim, para chegar nesse nível de, vamos dizer, de afinidade com o paciente, para chegar a indicar, que gatilhos que você acha que você tem que, né? Quais são os momentos que você vai orientar uma intervenção, por exemplo, cirúrgica, né? É bem difícil mesmo. Eu acredito que, pelo que eu vejo na prática, tem que partir muito dessa aproximação do paciente, porque são tratamentos, principalmente a cirurgia bariátrica, que exigem quando uma pessoa que nunca fez fala, não, é o caminho fácil. O caminho fácil, a cirurgia bariátrica, é para quem não fez, né? Porque realmente é um desafio para o paciente. E ele tem que trazer também, a gente começa a colocar a possibilidade,
conversar sobre a possibilidade que os benefícios vão ser maiores do que os riscos e os custos que a pessoa vai sofrer. Então, a pessoa ela só aceita algo quando essa balança pesa para o benefício ser maior. Porque enquanto você está ali, fala, não, eu vou passar por isso aqui tudo e não está vendo o benefício, o meu papel muitas vezes é começar a mostrar o benefício, até que o paciente perceba que esse benefício é maior. Riscos, efeitos colaterais vão existir. Não existe tratamento, intervenção sem peso, né? Sem o risco, sem o ônus, né? Mas os bônus têm que ser maiores. E na hora que o paciente começa a perceber isso, é a hora que ele entra no tratamento também. E tem que ser, né? Tem que ser assim, porque tem que estar junto. E nosso papel é mostrar, sim, existe o ônus, mas o bônus vai vir, ele é maior, né? E aí é a hora que se convence. E precisa fazer, inclusive, o gordo pular de um lado para o outro da condição de gordo, porque o tempo fez com que exista uma certa, uma certa união do gordo, um corporativismo do gordo, de modo que eu fui assistir um espetáculo de stand-up, um humorista que tinha feito a cirurgia, ele falou que foi atacado nos grupos porque ele é um traidor. Então tem um pouco desse sentimento também do prazer, e ser gordo acaba te trazendo alguns benefícios, principalmente se você trabalha com uma conversa bem-humorada, se você é alguém que vai no bar e é o gordo animado, o gordo engraçado, o gordo cozinheiro, enfim, gordo passa a ser um benefício que é difícil você tirar e falar, não, tá bom, você está gordo, mas não vai dar certo a longo prazo. Por isso que é uma briga dura, né? A gente está bem num certo momento. Eu passei muitos anos da minha vida, falei, ok, segunda-feira dieta, segunda-feira médico, porque estar gordo não era um problema do ponto de vista, inclusive, social. Ao contrário, tinha benefício desse tipo de associação, né? E é uma tarefa que duvido que ensinem na faculdade, né? Duvido que tenha, no Congresso tenha, vamos lá, vamos tratar do corporativismo obeso, né? Excelente. Ele trouxe uns aspectos aqui que eu acho que o papel do médico, né, de orientar, e quem está ouvindo a gente também tem que ter essa sensibilidade, que muitas vezes são alterações que não têm sintomas, né? Eu brinco com os meus pacientes, o colesterol está alto, você não está passando mal porque o colesterol subiu, né? Então, quais você acha que são os sinais que eu tenho que demonstrar para o paciente que existe um risco potencial que possa levar à indicação de tratamento de perda ponderal, não importa qual, mas que pode levar esse paciente a ter um risco maior no futuro? O que você acha? A gente não é preparado neurologicamente, tem estudos que mostram isso, para ver riscos a longo prazo. Você vê uma cobra ali, você foge na hora, mas você vê um cheeseburger, tá tranquilo. Porque o risco a longo prazo a gente não teme. A gente teme, a gente está preparado a temer o risco a curto prazo. E aí, o paciente que está acima do peso, está com tudo normal nos exames, tá ali, tá jovem, não tem alteração do colesterol, não tem alteração da glicemia, tá tudo normal. O que a longo prazo você pode falar que não vai ser legal esse caminho? Como é que a obesidade, é triste falar, mas está associada a pelo menos 13 tipos de cânceres a longo prazo, né? Por si só, e que vão aparecer lá na frente. Está associada à osteoartrose de joelho, que vai te prejudicar muito a longo prazo, né? Então, assim, isso está associado à apneia do sono, que piora muito sua qualidade de vida, muito. Então, mesmo que não haja alterações naquele momento, o excesso de peso vai, sim, em algum momento, trazer repercussões ruins para a saúde. E é muito difícil nós vermos risco a longo prazo, né? Não é só o paciente que está acima do peso, somos todos nós. O ser humano não vê risco a longo prazo, não vê. Então, conscientizar-se desse estilo de vida, dessa qualidade de vida que eu quero ter lá na frente, e que se eu não mudar meus hábitos agora, lá na frente, esse preço vai ser muito alto, que é um desafio, né? É algo que a gente tem que tentar propor ao paciente. É parecido com um cigarro, por exemplo. A curto prazo, o prazer está ali. Tá ali. E a diferença no caso da obesidade é que, assim, se você tem um paciente drogadito, se você tem um paciente fumante, o trajeto é você afasta um pouco, afasta sob observação o paciente do seu objeto. Ou seja, você
Tira, Oferta. tira o drogadito de perto da droga, tira o fumante de perto do cigarro, mas você não pode tirar o gordo de perto da comida. Nosso vício é obrigatório 4 vezes por dia. Mas eu achei fantástica a observação da comunidade dos gordos, porque tem estudo já que mostra que o ambiente você emagrece junto com o seu grupo. Então, se você tem uma família e as pessoas estão acima do peso e só um está emagrecendo, a chance dessa pessoa se manter magra, com menos peso, é menor do que aquela que todo o grupo, pode ser família, pode ser grupo de convivência, tem que vir junto. Aí, sim, não vamos afastá-lo da comida, mas que tipo de comida? É a história e já tem estudo que mostra. Então, não dá para afastar da comida, mas talvez da pizzaria. E se todos os seus amigos estão na pizzaria, ou vem todo mundo, né? Ou vai ficar muito difícil, né? Então, e já tem estudo que mostra isso, que o grupo faz toda a diferença no processo de emagrecimento a longo prazo. Por isso que é tão complexo. É, Né? a Você família, não tem que tratar nem só o paciente, mas o grupo na inteiro. família inteira, todo mundo faz churrasco no fim de semana. Aí você chega com rúcula. Salada. Ó, Palmito. trouxe aqui a selga. Não vai dar certo. Não vai. Baixo sucesso. Legal, acho que vocês trouxeram muitos insights aqui. O episódio, né, pode ficar mais de 3 horas a gente discutindo sobre o tema. Eu queria que, Luiz, que tem uma consciência plena, né, da história de vida pessoal, da experiência. Que conselho que você daria para outras pessoas, para você mesmo há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Conselhos você daria pensando nessa pessoa que está enfrentando, né, ou obesidade ou diabetes, ou que não tem medo desse risco, mas que uma visão mais madura de futuro você daria para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa, você, a coisa, o gordinho, mesmo o gordo de tempos atrás, eu acho que pode tudo desde que possa menos. Legal. Então, assim, eu não vou deixar de frequentar aí estratégias a pizzaria, mas eu posso não comer 8 pedaços, eu posso enganar um pouco e comer 4, desde que eu consiga escapar do grupo de amigos que vai tentar solapar o seu regime, né? Porque sempre vai ter um amigo que quer ser tão próximo de você que é ele que te convence a comer um pedaço a mais. Ele abraça, fala, que é isso? Você, deixa, vai depois, mais um pedacinho e tal. Então, assim, os seus amigos, a sua família, e aí essa pesquisa está certa, é que fazem você perder o controle, você está se segurando, aí vem aquela onda de carinho que te sabota, né? Então, assim, acho que pode tudo, mas pode menos. Ao contrário do sono, que pode tudo, mas pode mais. Se pudesse voltar a dormir muito mais do que eu dormi, eu acho que eu seria mais feliz. Mas, claro, abusos... você sabe quando está abusando. O problema é a beira do abismo. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? A gente vai passar a vida inteira com isso. A questão é informação, saber o que funciona, saber da prática, se cuidar, olhar para você. Eu falo isso na condição de quem está tentando voltar a fazer exercício faz 1 ano e pouco, mas já estou fazendo pilates, né? Só mais uma vírgula. Eu sigo sinais. Na época da pandemia, fecharam 4 academias perto de casa. Eu falei, isso é um sinal, né? Então, mas voltando, de verdade, assim, você vai ter uma briga para o resto da sua vida. Então, você vai ser gordo ou não pelo resto da sua vida. Então, não tem essa coisa, não, fui lá, tomei um remédio, virei magro. Não tem. É para o resto da vida. É fazer com que isso seja uma coisa o menos sofrida possível, fazer as reduções com o menor sofrimento possível e tentar ter o maior prazer, não ter perda de prazer, porque senão você realmente, aí ladeira abaixo é tranquilo. Excelente. Lorena, então, também, eu te fazer essa pergunta. Ele já trouxe os aspectos aí. Como é que você educa os pacientes, então, né? Como é que você informa os pacientes sobre isso e sobre esses riscos? Eu achei fantásticas as colocações, porque o tratamento que quer tirar o prazer total do paciente está fadado ao insucesso. Então, eu falo com os meus pacientes, você vai continuar tendo prazer com comida, comida é social. Você vai fazer aniversário, você vai comprar um bolo, né?
Você vai celebrar, vai ter ceia nas festas de fim de ano, isso vai acontecer todo ano e não tem que deixar de ter o prazer com a alimentação, que ela veio gostosa porque tem que ser assim mesmo. A questão é equilibrar o quanto desse prazer a gente vai ter, porque se você fica numa conversa, quando o paciente vem, nunca mais vou comer doce, você fala, não faça isso. Você gosta de doce? Então fale que nunca mais vai comer, por que você vai fazer isso? Né? Então, entender que o prazer sim está na alimentação, isso não é um problema. Isso é muito bom que é prazeroso e que a gente tem essa oportunidade. Mas essa medida desse equilíbrio, vai na pizzaria? Vai sim, mas não vamos comer 8, né? Vamos comer um pouquinho menos para equilibrar. Eu acho que essa é a perspectiva que dá certo. E para quem ainda está e não tem ainda esse amadurecimento da convivência com a obesidade, pode começar a refletir sobre isso. Excelente. E já que discutimos hoje sobre diabesidade, eu te convido a baixar o Glic. O Glic é o primeiro aplicativo de cuidados do diabetes e muito mais. Todos os fatores de risco que a gente discutiu nesse episódio, você pode gerenciar através do Glic. E o mais importante, é um aplicativo gratuito que está na sua loja de aplicativos do seu celular. Te convido também a acompanhar o Glicast no YouTube, colocar suas perguntas, tirar as suas dúvidas e também no Instagram, no @GlicDiabetes. Bom, infelizmente a gente teve que acabar o episódio, eu queria agradecer aos dois. Esse episódio foi um episódio de relação médico-paciente, acho que a essência dele é da empatia. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para quem está vendo e ouvindo a gente. Vou começar com o Luiz agora. Eu acho que, primeiro, médico e paciente precisam frequentar o mesmo bar pelo menos uma vez. Eu acho que, inclusive, eu já quero anotar o endereço do consultório da doutora, porque eu gostei muito da abordagem. Então é isso, é para sempre, mas tem que ser gostoso, tem que ser com prazer, mas é para sempre. Excelente. Lorena? Exatamente. Tem que, para sempre, continuar. A persistência é mais importante do que radicalismos e o que a gente quer é qualidade de vida, né, no final das contas. Então, se tirar tudo não vai trazer qualidade de vida, não vai fazer sentido. Bom, queria novamente agradecer os dois a participação, foi excelente o episódio, acho que todo mundo que está vendo, ouvindo a gente, conseguiu tirar muitos insights de vida real. Muito obrigado. E para você que está assistindo aqui o Glicast, deixe sua mensagem, coloque aqui no YouTube, mande pra gente no canal, mande uma mensagem no Instagram do Glic, no @GlicDiabetes. Tire suas dúvidas para os próximos episódios, compartilhe com a gente, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Muito obrigado e até o próximo episódio.